Se você não entende o fenômeno da extrema-direita mundial, o professor João César de Castro Rocha explica pra gente. Ele vem estudando isso há um tempo já. Eu conheci o trabalho dele durante a pandemia. Já li o livro dele, um livro incrível, vou mostrar aqui pra vocês depois. E vamos ver que ele deu uma entrevista falando sobre, explicando um pouco esse fenômeno da extrema-direita. Então vamos ver. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos ao meu canal. Eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouquinho e rir muito, porque tá complicado. E a extrema-direita radicaliza o discurso, hiperpolitizando o cotidiano. Exemplo concreto, porque eu quero tentar ser o mais claro possível. Se eu não for claro, por favor, me interrompa. Eu tenho uma angústia enorme em relação a isso. Vamos lá. Hiperpolitização do cotidiano. O que significa isso? Veja, desde 2018, há famílias que não voltaram a ter almoços de domingo, Maria Fernanda. Desde 2018, há famílias que no Natal não mais se reúnem. Sim. Há famílias que não têm mais grupos de WhatsApp. Porque a extrema-direita, com seu discurso radicalizador, a tal ponto hiperpolitiza o cotidiano, que despolitiza a polis. Ninguém mais consegue conversar com serenidade. Por exemplo, como seria importante que o governo do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin encampasse a campanha para abolir a escala 6x1. Como seria importante que o governo do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin propusessem um plano de estudos para que em 5, no máximo 10 anos, todos os transportes públicos brasileiros fossem gratuitos, em todos os níveis, municipal, federal, estadual e federal. Imagina, Maria Fernanda, a revolução na vida de um trabalhador se ele nunca mais tivesse que pagar um ônibus. A transferência imediata de renda para o bolso do trabalhador. Por que nós não podemos tentar pressionar o governo para criar um projeto sobre o qual eu falo tanto? Creche Brasil. E o governo Lula anuncia que até 2030 haverá neste país 100 mil creches Brasil, locais que receberão crianças de 6 meses até 6 anos e que oferecerão alimentação completa, período integral, de 7 da manhã até as 18 horas, alimentação completa, estimulação neurológica, estimulação de sociabilidade, estimulação lúdica, a preparação do cérebro dessa criança para que seja um adulto capaz, uma criança capaz de realmente aprender. Então, isso é difícil pra galera da extrema-direita entender, porque eles têm uma visão individualista semi-narcisista, né? O pessoal da direita vai falar, quer que o governo banque, quer vagabundo. Não, querido. Se tiver creche, se a escola melhorar, se o salário de todo mundo melhorar, vai estar todo mundo melhor. É uma questão que, se você quiser ser egoísta, você pode olhar até por esse prisma. Porque eu vou dar um exemplo. Quando eu morei no Canadá, eu descobri que o governo dava uma bolsa crack. O que é a bolsa crack? Tem a galera lá da Cracolândia, tem uma Cracolândia lá, morei perto, inclusive, e o governo dá uma bolsa pra essa galera viver da casa. Eles têm lá umas, tipo, essas casas assim, populares, né? Eles têm lá um lugar pra morar e eles têm a droga limpa. O governo mesmo dá a droga limpa pra eles, entendeu? O governo tenta controlar ao máximo. E quando eu ouvi falar disso no Canadá, eu falei assim, gente, se isso fizesse isso no Brasil, ia ser um auê. Todo mundo ia falar, meu Deus, que injustiça, não sei o quê. E aí eu perguntei pra um canadense, falei pra ele, falei assim, tem essa bolsa crack aqui, não tem? Tem. O que você acha disso? Eu perguntei. Ele falou assim, olha, eu vou te dizer, se a gente não fizer isso, vai ficar muito pior, porque daí essas pessoas vão roubar, essas pessoas vão usar coisa de passar doença uma pra outra, porque usa as coisas, né? Agulha, sei lá, sempre tem agulha no meio, né? Então, assim, essa é uma questão de saúde pública e, assim, a gente tá tentando lidar da melhor maneira que atrapalhe menos. E, assim, gente, eu morei perto da Cracolândia, eu passava lá, voltava de show, de bicicleta, muitas vezes voltava de bicicleta meia-noite e tal, passava no meio da Cracolândia, gente. Ninguém mexe com você. Porque a vida deles é boa demais pra eles quererem perder aqui, você entende? Se eles fizerem alguma coisa, eles vão pra cadeia. Eu vi as pessoas que você via que claramente tinham um problema psicológico, talvez até por causa da droga, não sei. Ou talvez esse problema seja anterior. Mas eram pessoas, assim, que estavam minimamente atendidas ali. Então elas não tinham tanta necessidade de ficar sendo violentas e indo pra fora, sabe? Às vezes eu vi um gritando com o outro, assim, na rua, pegando, assim, eu sempre sentei. Mas nada demais, gente. Nada demais. Mas nós não podemos falar sobre isso, Maria Fernanda, porque a radicalização da extrema-direita produz uma cultura do ódio. E se eu digo que eu gostaria muito de ter uma creche no Brasil, as pessoas começam a gritar. Isso é um projeto comunista, vai ter ideologia de gênero, você quer mudar o gênero das crianças, você quer doutrinar desde os 6 meses de idade. Se você propõe transporte público gratuito, você diz, você não consegue conversar com as pessoas, porque começarão aqueles gritos. Você é um Paulo Freireano esquerdopato, que você deseja que todos fiquem reféns do Estado, para que um dia o Estado tenha... Agora imagina, Maria Fernanda, que... Não, eu sou egoísta, eu quero viver melhor. Eu quero viver sem medo de que as pessoas vão me roubar meu celular porque estão passando fome, porque não tem emprego, eu sei lá por quê. Eu quero pegar um transporte público e me sentir segura. isso aconteça,
24 horas por dia. Ah, tô aqui vendo o Pisolato. Grande abraço, grande amigo, o Henrique Pisolato. Uma pessoa que eu admiro muito, que ele e a Andréa Haas, a esposa, tem uma importância enorme no Brasil pela denúncia de como o lawfare praticamente destruiu este país. Mas, Maria Fernanda, nós não conseguimos ter conversas serenas e normais. Conversas nas quais discordaremos. Não teremos convergência. Sentaremos numa mesa, de preferência redonda, Maria Fernanda, para que as ideias circulem. Sentaremos numa mesa redonda e chegaremos a um meio termo. Se eu não posso ter transporte público 7 dias na semana, que eu tenha 3 dias, que eu tenha 4 dias, que eu tenha em todo final de semana, de modo que a família trabalhadora possa ir para os locais centrais sem pagar transporte. Percebe, Maria Fernanda? Mas o que domina é uma cultura do ódio. Isso produz uma tensão acumulada interna. E chega o momento, Maria Fernanda, tem que explodir. Onde é que explode? Explode nos almoços de família, explode nos grupos de WhatsApp, explode nas ruas. E quando chega a um ponto de ebulição mental completa, que é o delírio, infelizmente o que acontece, o 8 de janeiro de 2023, as 50 mil pessoas durante mais de 60 dias, acampadas diante de quartéis. Pessoas em Porto Alegre, um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil, colocando o celular na cabeça para pedir ajuda de alienígena para manter Bolsonaro no poder. Maria Fernanda, então, no livro de 2023, eu descrevo como é que isso acontece. Como é que se produz esse delírio coletivo, que eu chamo de dissonância cognitiva coletiva. E o que é a retórica do ódio, que é muito pior do que o discurso de ódio, Maria Fernanda. Porque o discurso de ódio é uma explosão do inconsciente, é um ato falho. A retórica do ódio ela é usada pela extrema-direita 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a finalidade é produzir uma pedagogia de desumanização do outro. Isso. Maria Fernanda, para muitas pessoas da extrema-direita, eu não posso ser escutado, porque eu não tenho direito a existir. As minhas opiniões de esquerda democrática não são opiniões, são deformações morais. Eles se dão o direito de escrever, como escreveram durante muito tempo, que a única solução, no meu caso, era me eliminar. É pura projeção, né? Porque eles é que são preconceituosos, eles é que são racistas, eles é que são misóginos. E aí eles projetam, falam, não, você que é. Tem que haver essa ameaça constante no auge do governo Bolsonaro. Eu era uma das poucas pessoas que publicamente denunciava a retórica do ódio bolsonarista. Então, o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal é lamentável sob todos os pontos de vista, mas é um alerta. E é preciso ter coragem cívica, Maria Fernanda. A bancada bolsonarista, e neste livro eu proponho um conceito. O conceito de terrorismo doméstico não é meu, ele existe, eu trago para o contexto brasileiro, e eu proponho um conceito novo, Maria Fernanda. O conceito de terrorismo legislativo. Eu quero dizer com isso, o que é terrorismo? Porque nós só pensamos em terrorismo quando explode uma bomba. Compreende-se, porque é um evento muito traumático. Mas terrorismo é quando eu uso a violência simbólica ou física como forma de obter ganho político. Então o terrorismo implica que, no lugar do diálogo da palavra, é a violência física ou simbólica. Terrorismo legislativo é o que um Abílio Brunini faz. E foi eleito prefeito em Cuiabá. O Abílio Brunini se especializou em ir a comissões para impedir que o trabalho seja feito. Porque ele não pertencendo à comissão, ele faz questões de ordem inapropriadas, ele grita, ele interrompe a fala dos outros. Com aquele corpo de formas generosas que ele possui, ele joga o corpo na frente dos deputados, sobretudo, Maria Fernanda, ele projeta o seu corpo na frente de deputadas mulheres. Ele ofende deputadas como mulheres trans, como Erika Hilton e Duda Salabert. É terrorismo legislativo. Ou nós compreendemos realmente que o que o ministro Alexandre de Moraes disse deve ser levado a sério, isto é, a única forma de pacificar o país é punir os responsáveis pela cultura do ódio. Caso contrário, Maria Fernanda, vai acontecer mais, vai acontecer de novo. Infelizmente, o que eu anunciei num livro publicado em julho de 2023 é cada vez mais claro no nosso cotidiano. Desculpa, acho que eu falei demais, mas eu queria... Não, ótimo, professor. E, na verdade, é isso, assim, é um processo que vai moldando a pessoa, né? E esse cara mesmo, o tio Francisco, ele tem relatos de que, na época da pandemia mesmo, ele era dono de uma casa de show, então ele manteve a casa de show o tempo inteiro aberta, enfrentando a justiça. Não, ele disse que preferia pagar multa do que fechar a casa, enquanto o hospital de Rio do Sul, da cidade dele, colapsava. Ou seja, há um processo de construção desse ser que odeia e que se coloca nessa condição, inclusive de se explodir, né? E tem também essa leniência da justiça, né, professor? Que é como o Alexandre de Moraes cobra essa punição, mas a gente viu que esse cara, ele veio tensionando os processos, os limites o tempo inteiro, né? Até chegar esse tempo. É o que eu já disse aqui com você algumas vezes, justamente, fico feliz que você toca nesse ponto, Maria Fernanda, que eu acho que essa questão é central. Já, em algumas ocasiões, nós já conversamos aqui. A extrema-direita, ela somente sobrevive numa tríade, que é o lacre, para produzir o like, para gerar o lucro. O problema dessa estrutura, do ponto de vista estrutural mesmo, é que se eu lacro, por exemplo, imaginemos que agora eu de maneira inopinada me levantasse e fosse embora. Isso lacra, não é, Maria Fernanda? Seria um lacre. E daria likes. Eu poderia ter lucro. Se eu realizar a segunda vez a mesma ação, se eu realizar a terceira vez a mesma ação, vão apenas achar o que deveriam ter achado da primeira vez. Que eu sou uma pessoa grosseira e mal educada. É só isso. Então, se você lacra com uma atitude X, para você continuar lacrando, a próxima atitude tem que ser 2X. E depois 3X. E depois 4X. Nessa espiral de violência simbólica, eu cometo uma série de crimes. A questão central é que, como de fato, todos os códigos penais em vigência hoje no mundo, não é que a justiça brasileira seja assim tão ineficiente.
O Código Penal brasileiro é da época do Getúlio Vargas. Ele é de 1940, ele entrou em vigência no dia 1 de janeiro de 1942. Não havia nenhuma possibilidade de antecipar o caos cognitivo que nós vivemos hoje. Então, é necessário que haja uma adaptação do sistema judiciário em todo o mundo a essa nova realidade. Porque a extrema-direita comete crimes na esfera digital em série. Como a justiça é analógica, a punição nunca vem. Consequência, Donald Trump voltou à presidência. E vai dar indulto para todos os que, ao que parece, dará indulto para todos os que invadiram o Capitólio. Maria Fernanda, você tem alguma dúvida de que se o Bolsonaro, imaginemos, recuperasse a elegibilidade e voltasse em 2026, você tem alguma dúvida que no mesmo dia ele dá indulto para todos os envolvidos no 8 de janeiro? Nenhuma dúvida. Então, é indispensável, porque o que se diz é muito importante. Veja, esse senhor faz uma postagem de ódio na rede social, mantém a casa noturna de shows aberta, paga multa, desafia a justiça, aumenta o nível de ódio, se candidata a vereador apoiando o Bolsonaro e utilizando a retórica do ódio no seu dia a dia. E teve só 96 votos, tadinho. Ninguém acorda de manhã e vai para Brasília explodir o Supremo Tribunal Federal, Maria Fernanda. A diferença que eu acho importante que eu proponho entre discurso de ódio e retórica do ódio é que discurso do ódio é imprevisível, Maria Fernanda. Você não tem como prevenir, porque é uma explosão do inconsciente. Quantas pessoas que nós conhecemos, na nossa frente, lançam mão do discurso de ódio e nós pensamos, meu Deus do céu, você... Nos aconteceu a todos, não é? Porque é uma explosão do inconsciente. A retórica do ódio é o que você descreveu, Maria Fernanda. É passo a passo. É passo a passo. A justiça, em algum momento, tem que interromper o ciclo. Então, nesse sentido, é indispensável que a justiça o faça. Se mais uma vez neste país houver anistia, como houve em 1979, nós jamais conseguiremos, de fato, ter uma democracia sólida. Todos precisam ter amplo direito de defesa. Todos precisam ter o devido processo legal. Mas, generais golpistas, mentores, financiadores, Jair Messias Bolsonaro, se houver provas robustas, precisam ser condenados, julgados. Se forem condenados, todos têm que ir para a prisão. Caso contrário, episódios como esse continuarão acontecendo. A única razão pela qual um episódio desse acontece é porque os líderes permanecem impunes. É exatamente isso, né? Essa entrevista tem 1 hora e eu não vou assistir ela inteira, mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra você, na descrição, se você quiser assistir. É exatamente isso, né, que o professor tá falando. O professor, ele fala uma coisa que ele acha que o bolsonarismo, como o trumpismo e essas coisas, são a maior seita já vista, assim. É um crime atrás do outro, isso que ele tá falando aí, crime digital. Nossa, o Elon Musk, gente, cometeu crime eleitoral atrás do outro nos Estados Unidos, só que lá não tem justiça eleitoral, né? Que é uma democracia, né? A retórica do ódio que ele tá falando é uma coisa construída, pensada. O discurso de ódio, como ele tá falando, é assim, se xingar, sei lá, ser uma coisa de repente, assim. A retórica, né? Retórica é um modo de falar. É isso que ele falou, de desumanizar. Eu sinto muito isso, assim. É meio que uma coisa... Tem uma coisa que rola muito na manosfera, que é esse negócio de... mentalidade de vítima. Sai da mentalidade de vítima. E, cara, isso é tão cruel. Por quê? Claro que se ficar se vitimizando não é bom, não é isso que eu tô falando. Mas muitas vezes a gente é vítima, sim, de uma situação. E a gente tem que reconhecer que em determinada situação a gente foi vítima. Essa é a verdade. Eu fui vítima, mas eu sou forte, eu fui vítima, não sou vítima, entendeu? Então, eu acho que muitas vezes o nosso crescimento emocional, inclusive, vem da gente admitir essas coisas e olhar as coisas como elas são. E eu acho que isso é só fugir. Principalmente ficar falando pros caras que o hétero tem que ser essa coisa forte, essa coisa que, sabe? Nos Estados Unidos, a galera já tá falando, sem sacanagem, o vice do Trump... Tá falando de proibir anticoncepcional, proibir divórcio. Essa galera é insana. E ninguém acredita. Ninguém acredita, gente. É porque se você não acredita, é que você não tá pesquisando o suficiente. Que se você for ver, eles falam sem vergonha nenhuma. Então eu acho que tem que ter punição e tem que ter investimento no povo. Porque a gente precisa ter uma sociedade mais equilibrada. A gente precisa que as pessoas não trabalhem tanto e ganhem tão pouco. Elas precisam ter tempo de educar os filhos dela. Elas precisam ter tempo de construir comunidade. Espero que o Lula escute o professor e realmente dê moral aí para o fim da escala 6x1. Que eu acho que vai ser uma grande vitória, assim, uma certa esperança da galera abandonar essa falsa esperança que esse discurso, dessa retórica, né, do ódio dentro desse movimento passa para elas. Uma coisa que eu fico pensando uma vez que o bolsonarismo acabar, a igreja evangélica vai tomar um tombo também, né? É uma coisa que me deixa feliz é que vai ser 2 coelhos com uma cajadada só. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá na descrição.